Boa tarde, queridos estudantes, como é que vocês estão? Hoje, na nossa aula de análise linguística, a gente vai ter aqui um componente, aliás, um objeto de conhecimento muito legal. Já que a gente está nessa vibe de interpretação de textos, né? Voltando aí, os nossos estudos para os gêneros textuais e a interpretação a partir deles. Hoje nós trouxemos aí para as condições de produção, circulação e recepção de discurso e atos de linguagem do gênero causo. Isso mesmo. Tem muita gente que acha que é brincadeira, né? A gente fala assim, causo. Ah, os alunos aqui de Baixa Grande do Ribeiro, Santa Cruz dos Milagres, é coisa boa. Um abraço para a galera que está aqui pelo IPTV, ligadaça no canal Educação. Muitos alunos aqui também presentes por meio do chat. Que bom, que bom, que bom. Então, gente, acredito eu que todo mundo já tem escutado um caos na vida, né? A gente sabe que existem vários gêneros textuais que fazem parte aí das narrativas, né? Mas, claro, apesar das narrativas terem os elementos em comum, narrador, personagens, né? Foco narrativo, tempo e espaço, você com certeza observa que nem toda narrativa é real, é verídica. Muitas delas são ficcionais, tá? E muitas dessas narrativas têm aí uma relação forte com a história do povo, ou seja, narrativas populares, crenças, né? Culturas, valores. E hoje a gente vai estudar como essas narrativas são produzidas, por meio de que elas circulam, como é que elas são recepcionadas a partir dos discursos e dos atos de linguagem, tá? Então a gente vai falar no gênero causo. Hoje nós vamos aí ler, compreender, interpretar e produzir textos de distintos gêneros, nesse caso, causo da aula de hoje, para aperfeiçoar não só a comunicação oral, como a escrita. Óbvio que eu não podia começar essa aula de modo diferente, não trazendo um caos para vocês, né? O caos do lobisomem. Muitas vezes, esse gênero textual, gente, chega a se confundir com o conto. Volta, meu povo. A pílula acabou, mas a contação de história vai voltar. Então, pois é, esses causos, eles são muito atrelados à cultura local da gente, né? Por exemplo, aqui no Piauí deve ter uns causos, com certeza, deve ter não, de certo que tem. Nos vários estados do Brasil deve ter quem conte os causos, né? Quantos e quantos causos não foram baseados em personagens que de fato existiram, né? Como o Virgulino Lampião, o famoso Padre Cício Romão, Cega Aderaldo, bom, enfim, várias personalidades, tá? Marcadas aí em suas próprias regiões, que vão fazer parte dessas histórias, né? Às vezes histórias inventadas mesmo, mas tem aí aspectos de popularidade, porque até a linguagem, né, reproduz muitas vezes nessas narrativas os traços característicos do local. Então, todo mundo tem no imaginário aí como é que seria um lobisomem, né? Um homem que, segundo reza a lenda, vira lobo, mistura de lobo com homem nas noites de lua cheia. E a única coisa que é capaz de matar esse monstro seria uma bala de prata, olha aí. Então, vá. Tava tendo lobisomem lá em casa, quando a gente era pequeno. Mas ninguém sabia quem era. Meu pai pensou, eu vou pegar esse miserável. Ele colocou um dispositivo no galinheiro, o galinheiro era coberto, não dava para sair por cima, pois tinha tela. Ele fez um dispositivo, quando o lobisomem entrou, ele ficou preso lá dentro. Era o marido da minha irmã. Então, meu pai fez de tudo para escapar, sem que alguém soubesse que era ele. Próxima sexta-feira, falou, te pego. Meu pai saiu atrás dele, ele espojou no chão e saiu virando lobisomem. Meu pai foi lá e deu nó nas camisas, calça, um tipo de simpatia para o homem nunca mais voltar. E ele até hoje nunca mais voltou e nunca mais virou lobisomem. Você vê aqui, tem um aspecto de caso, porque não é a lenda do lobisomem em si mais, né? Alguém já contando, inclusive ele, parece que aqui no meio ele fala com a pessoa, você está contando a história, ó, próxima sexta-feira falou, te pego. Não sei se é o pai dele que estava pronto para pegar o lobisomem, se preparou para fazer isso na próxima sexta, enfim. Você vê que tem, inclusive, na própria narrativa, né, a ausência de uma certa continuidade do texto, né? O texto é escrito mesmo na linguagem bastante popular, bastante informal mesmo, tá? Então, o caos, ele tem essa característica, pode ter essa característica, né? Se baseia esse aí na lenda. Então, você percebe que tem os elementos de uma narrativa. O pai do narrador, né? Que diz que quer pegar
o miserável do lobisomem, aí fala que era o marido da minha irmã, cunhado do narrador, provavelmente era o lobisomem, enfim. A coisa fica meio confusa no caso, tá? Seu problema é nos olhos. Olha aí, o caipira chegou no oculista para a consulta com sua mulher. Doutor, o senhor é zoísta? Não, senhor, eu não sou zoísta, eu sou oculista. O que o senhor é? Oculista. E o caipira afobado puxando a mulher, vamos embora, mulher. Que o seu problema é no zóio. Ou seja, olha aí. Um caso que mais se aproxima de uma piada, né? Tem gente que também aproxima bastante o caso da piada, né? E justamente por conta da proximidade, de ser uma narrativa, né? Muito popular. Mas normalmente o caso ele não visa a risada, não visa o aspecto mais cômico. E aí a gente já teria gêneros mais específicos, como a anedota, como a piada, né? A gente vê mais ou menos nesse caso de caipira aqui. Então vamos lá. Com base no que você leu aí, nesses dois causos, o que é um caos? Um caos é diferente de um caso, né? Quando a gente usa a palavra caso, naturalmente a referência deve ser a um fato, ou seja, algo que de fato aconteceu, algo que é real. Caos não, aliás, o caos pode ser baseado num fato, num episódio, tá? Num episódio real, mas também pode ser algo inventado ou recriado a partir de uma determinada realidade. Ele pode ser uma recriação. O fato é que é uma narrativa muito interessante e de aspectos populares. Então, causos ou casos são contos populares, narrativas de tradição oral que sobrevivem ao tempo. Então, lá atrás, quando a gente viu as condições de produção e circulação dos causos, vocês percebem que é algo muito cultural, muito importante, portanto, que essa tradição ela seja valorizada. Veja aqui, contos populares, ou seja, contos que têm origem, tá? Nas vivências, nos valores, nas crenças do povo. Então, são narrativas de tradição oral, elas são produzidas oralmente e normalmente passadas de geração a geração, ou seja, um avô que conta para o neto já conta para os filhos do neto, né? E assim sucessivamente, aí vai. E o interessante, gente, é que essa contação, ela vai sofrendo modificações ao longo do tempo. Tal qual ocorre com basicamente todas as narrativas, né? Que tem essa, vamos dizer assim, pegada mais popular. Quer dizer, começou de uma forma, depois vai de outra. Por exemplo, a lenda do Cabeça de Cuia já é uma lenda. A lenda do Cabeça de Cuia. Tem versão que fala que o Cabeça de Cuia matou a mãe com um osso, né? Um osso grande, deu pancadas na cabeça da mãe com osso. Tem outras que falam que ele deu pancadas na cabeça da mãe com um pedaço de madeira, enfim. Tem muitas versões e as coisas vão mudando, mas a essência da história fica. Então, elas sobrevivem ao tempo justamente por conta dessa transmissão oral de geração a geração. Então, aqui você tem como elas são divulgadas, né? Transmissão oral de geração a geração. Os meus causos preferidos são os casos de suspense e os casos de terror, mas tem casos de todo jeito. Caso romântico, caso misterioso, caso sobrenatural, casos de terror, né? Essas histórias de fantasma, por exemplo. O caminhoneiro tem muitas dessas histórias para contar. Os motoristas em geral, né? Sempre à noite, tem uma luz que persegue, vai chegando perto da luz, a luz pula. As histórias assim são os causos, né? Então, o que a gente espera de características dentro desses gêneros, né? Dos causos ou casos, muito mais conhecidos como casos. São textos curtos, que pertencem à nossa cultura, portanto, é uma tradição popular, é algo que deve ser valorizado, né? Como aspecto da nossa cultura. Tem todas as características de uma narrativa, por quê? O que uma narrativa tem? Evidentemente, o enredo, que é a história em si, né? Como ela se desenrola, tá? Os personagens. Foco narrativo, que é o tipo de narrador. Tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. Espaço, enfim.
você vai ver, como eu disse, esse elemento em muitos outros gêneros que se encaixam dentro da narrativa, né? Mas explicando, não são os fatos propriamente ditos que vão se desenrolando numa ordem cronológica, tá? Ou psicológica, eu posso ter início, meio e fim, uma ordem linear, aliás, mas eu também posso ter inversão, por exemplo, um caos que começa pelo final da história. Aí ele vai explicando, né? Do final ele volta para o começo e assim, narrativa não linear. Os personagens que são aquelas pessoas ou coisas, sei lá, que vão participar da história. O foco narrativo é como o narrador ele vai contar essa história. Ele pode ser um narrador personagem, tá? Ele pode participar dela e ele também pode ser um narrador que só conta a história. Em nenhum momento participa dela, como quem observa de longe, né? Por isso, narrador observador. A gente tem um tempo, né? Que pode ser cronológico, quando você percebe a passagem do tempo, normalmente os advérbios e adjuntos adverbiais estão bem presentes para marcar datas específicas, como, por exemplo, um dia, ou parte do dia, uma semana, ou dias da semana, mês, ano, entendeu? Isso está marcado no texto. O espaço, que pode ser interno e externo, o espaço é bem diversificado, tá? Pode ser uma floresta, pode ser uma escola, pode ser uma casa, uma praça, enfim. Tudo vai depender da história. Então, é isso. Eles apresentam todas essas características de uma narrativa. A temática, ou seja, os temas variam aí em meio a suspense, medo, terror. Podem ser cômicas também, né? Engraçadas, com personagens típicas de nossa cultura. Por exemplo, no Ceará, em Juazeiro do Norte, além da figura fortíssima, né? Em toda a região do Ceará, de Padre Cícero, a gente tem o Seu Lunga. Seu Lunga era um cabo que existiu, gente. Eu conheci o Seu Lunga. Minha irmã mora no Juazeiro e numa das andanças, né? Eu fui lá visitar o Rairau. A reza lenda que era um cabo bruto. Bruto, 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 mesmo passado na lista número 5. E ele era, viu? E Seu Lunga, bom dia. Se o dia for bom, depois lhe conto. Era assim, as respostas dele, né? Enfim. E como é que esses textos são produzidos? Já dá para ter uma noção. Se são textos narrativos transmitidos de geração a geração, normalmente essa transmissão ela é oral, né? Então são textos bem antigos, ninguém sabe exatamente a data, né, dos causos, mas com certeza é um dos gêneros mais antigos, né? Porque desde que o homem é homem, entende, né, e domina a fala, com certeza já existiam os causos. Eu não sei precisar exatamente quando surgiram, não. Bom, normalmente são autores que ficam, autores, aliás, que ficam no anonimato, portanto, são textos de autoria desconhecida, que ninguém sabe quem começou, né? Como eles são reproduzidos de geração a geração, cada século, cada ano, as histórias vão se modificando, que ninguém sabe onde foi que surgiram, né? Então, normalmente são autores desconhecidos, são transmitidos de geração a geração e depende muito da colaboração dos ouvintes, porque o ouvinte vai ali internalizando aquela história, ouvindo, compreendendo, e daqui a pouco ele já dá uma certa reformulada, vamos dizer assim, naquilo que ouve, dando aí suas próprias impressões, acrescentando a ela parte dos seus conhecimentos de mundo. Mas é como eu disse, por mais que o ouvinte ele contribua como também multiplicador desses casos, ele com certeza dá uma modificada, né, aí na história. Por isso a gente vê variações. Então isso é comum nas narrativas, tá? Isso não é, inclusive, uma prerrogativa, uma característica exclusiva do caos. Isso se aplica a uma lenda, isso se aplica a um mito, tá? Isso se aplica a uma piada, isso se aplica a uma anedota. Às vezes muda o nome da personagem, muda o lugar, mas a essência da história se mantém, sabe? Bom, então tá aí. São histórias em tradição oral, contadas geralmente em uma linguagem espontânea, quer dizer, você pode esperar, de certo, uma linguagem menos formal, menos preocupada e até com características regionais, justamente por isso. Como fazem parte da tradição popular, e a tradição é também marcada pelos fatores regionais, com certeza, por ser oral, você vai perceber nas diferentes regiões do Brasil sotaques diferenciados, né? Então, é verdade que é uma linguagem mais espontânea, ou seja, adapta-se, vamos colocar assim,
as necessidades não do registro formal, mas dos falantes, dos que vão contar os causos, né? As necessidades, eu vou colocar assim, dos oradores, ou seja, dos contadores de causos. Quando eu digo necessidade, é o quê? A situação em que eles se encontram, né? A classe social, as influências regionais, principalmente motivadas, né, no elemento sotaque por causa das diferentes regiões, enfim. Então, elas vão registrar, inclusive, ó, o modo de falar, o jeito de falar típico de determinadas regiões ou localidades. Envolve fatos pitorescos, ou seja, fatos do dia a dia, inusitados, às vezes, curiosos, surpreendentes, reais, fictícios ou ambos, e podem ou não envolver o narrador. Às vezes o caso é baseado no evento mesmo, real, tá? E às vezes ele mistura os dois, ele se baseia em algo que é real, mas cria aí uma historinha por trás para dar aquele efeito, né, de encantamento. Isso é típico dos casos. Os contadores de causos apresentam vários recursos que costumam prender a atenção de seus ouvintes, ou seja, uma pessoa extremamente habilidosa, tá, em contar. Ele conta de uma forma tão surpreendente que ele deixa ali o ouvinte preso. Você fica ali atento, doido para saber quais são os próximos capítulos dessa novela, né? Então, você fica realmente preso. Ele é habilidoso, né? Então, não é todo mundo que sabe contar causa, não. Habilidoso em envolver o ouvinte. Cabe é bom. Olha aí. Como a entonação, ou seja, o jeito de falar, o jeito que ele vai colocar a voz, isso é muito importante, né? Porque os gêneros da oralidade, pessoal, exigem isso. A altura, o timbre da voz, a velocidade, beleza? A maneira como as palavras são colocadas, isso tudo acompanhado das expressões faciais, dos gestos corporais como um todo, né? O balanço das mãos, de repente ele tá aqui, faz um movimento brusco para te dar um susto, principalmente se é uma história de suspense, de terror, de sobrenatural, entendeu? Então, ele vai usar todos esses recursos aqui. Entonação, gesto, suspense, efeitos de surpresa, né? E aí, então, vocês não acreditam. Vocês não vão acreditar. Aí, ele usa esse tipo de coisa para ficar ali, ó, prendendo o ouvinte. Quando a criança, então, o humor, né? Às vezes, ele tem um toque de piadista. Características como sotaque e vocabulário da região são naturais a muitos deles. Então, assim, como os casos se espalham ao longo do Brasil, né, principalmente nas regiões norte e nordeste, a região norte por causa das lendas são muito fortes, né, ali da floresta amazônica, maravilhoso bioma, incrível. No nordeste, porque a gente tem isso na nossa tradição, né, essa contação de histórias é bem forte aqui, principalmente nessas regiões. Você vai ter termos muito singulares, eu quero dizer, muito particulares de cada região. Então, se você não tiver, vamos dizer assim, habilidade com certos vocabulários, certas palavras empregadas muito regionalmente, pode ser que o caso te ofereça alguma dificuldade de compreender, entende? Por exemplo, eu vi isso, não foi num caso, mas não sei se vocês vão lembrar. Nunca mais eu vi, mas um memezinho do suricate ceboso. Tem um suricate ceboso e tinha o concorrente dele, que era o bode gaiato. O bode gaiato parece que, não sei se era Paraíba, e o suricate ceboso do Ceará. No cearense, ele gosta muito de fazer essa... os homens gostam muito de chamar os outros de macho. Não sei o que, macho. Não sei o que, macho. Piauí já chama de doido, né? E no suricate ceboso, de vez em quando o suricate não sei o que, mar. Eu ficava, meu Deus, esse mar é de quê? Depois eu fui me tocar que era mar de macho. Então, os casos também podem trazer essas características, tá? Palavras muito fechadas de determinada região, que às vezes você precisa de um dicionário local para poder interpretar. A região de Minas também é muito forte, né? Com relação a esses casos ali, as cercanias, Goiás, enfim. Então, tem tudo isso aí como bem característico desse gênero fantástico e maravilhoso. O que a gente espera? Característica do gênero causo. Um dos maiores contadores de causos do Brasil está aí, o Rolando Boldrin. São Joaquim da Barra, nasceu em 22 de outubro de 1936, é um ator, cantor, compositor e apresentador de televisão brasileiro.
eu apresentava um programa que era muito massa. Eu me lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena. O Som Brasil. Muito top mesmo, apresentando mesmo as características do forte regionalismo das regiões brasileiras, né? Tá aí. Depois, se quiser pesquisar, avistar algum programa dele, os casos que ele conta no YouTube, tá tudo lá. Portanto, o caso é uma história, gente, uma narrativa. E pode ser verdadeiro ou não, pode misturar os dois elementos, né? Ficção e realidade. Mas lembrar que toda narrativa é aquilo que é contado, né? Então, contada de forma engraçada com um objetivo normalmente lúdico. Nem sempre, né? Vamos colocar que sempre o objetivo é lúdico, mas pode ser. Muitas vezes apresentam com rimas, trabalhando a sonoridade das palavras. Nesse momento, o caos pode se confundir até com cordel, né? E tem uns causos aí que tem um pessoal com a habilidade danada de combinar os sons ao fim das palavras, que são as famosas rimas. São conhecidas também como causos populares, já fazem parte do folclore brasileiro. Gente, daí a gente falar sobre as condições de produção, principalmente desses gêneros, que marcam as nossas tradições, nossos valores, a nossa cultura em si. Estou me referindo, além dos causos, né? As lendas, principalmente as locais, a não deixar essas tradições morrerem. Que mais? Os mitos, tá? As quadrinhas, os trava-línguas, cantigas de rodas, cantigas de niná, muito fortes aí na nossa tradição, né? Mas que com o uso das tecnologias digitais da comunicação e da informação tem meio que se perdido. Pode ser em verso, ou seja, pode ser um texto escrito em verso, que é menos comum, tá? E normalmente em prosa, tá bom? Só para lembrar que o verso você já sabe, mas em prosa, a gente normalmente fica... Que cor de prosa é esse? Texto em forma de parágrafos, tá? Texto com parágrafos. Pronto. Ou seja, tudo divididinho nos blocos. Parágrafos, famosos parágrafos. Essa é a forma mais comum, inclusive, tá? Vou até colocar aqui para você não esquecer. Forma mais comum. Causa é bom demais. Eu me lembro de... Eu, menina, meus pais sempre me levavam para algum lugar no interior da cidade, né? E sempre à noite, quando a gente ia acender as fogueiras, tinha ao momento da contação de casos, normalmente eram casos de terror, suspense. Eita, era massa demais, que eu passava a noite toda acordada com medo das histórias contadas. Era muita assombração, socorrinha. Era muito fantasma, menino, pense. Aí tinha delas que envolviam lobisomem. Aí tinha as lendas locais que falavam tal de um carcará, né? A gente ia muito para o sítio de uns vizinhos que a gente tinha, e eles falavam muito um carcará, que era uma ave agorenta, que toda vez que ela aparecia à noite, ela ficava no telhado e fazia... E podia esperar que uma pessoa da casa ia morrer, minha gente do céu. Eu digo, se esse bicho aparece aqui hoje, será que eu que vou morrer, meu Deus? Quer dizer, quem conta, né, tem todo esse jeito de contar que prende a atenção do outro. Bom, o Zé Ramalho tem uma letra de música que a gente coloca até uns diálogos, né, com o caos, com a lenda. Mas isso aqui é uma letra de música do cantor Zé Ramalho, e bastante representativo, né, das tradições nordestinas. Eu acredito que vocês conheçam essa música, gente, não pode. Império de um lobisomem que fosse um homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, não sei, meu povo, se isso aí vocês já escutaram, porque essa música aí, ela fez parte da trilha sonora de uma novela antiquíssima chamada Roque Santeiro. Eu acho que essa novela ainda foi da década de 1980. Não me lembro qual foi exatamente o ano de 80, mas foi por aí. Olha aí. Então ele fala direitinho. E na novela tinha um personagem, tá? Que era um professor apaixonado pela filha do prefeito. Esqueci o nome da filha do prefeito, minha gente. O professor, ele virava lobisomem, né? E ele tinha uma paixão enlouquecedora. E todo mundo desconfiava que ele era lobisomem e tentavam prender ele dentro de casa toda vez. Só que ele tinha que sair correndo e ele realmente virava lobisomem. Na novela. Aí, era a mocinha, pronto. Ele era apaixonado, alucinado pela dona mocinha.
tá bom? Então, tá aí. Império de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor. Por quê? Não quis ficar como os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca. Se vão, se ficam. Quem vai, quem foi. Olha aí. Ixi, Maria. Olha os caras do meu povo, os lobisomem. Olha, o tema da novela Roque Santeiro. Tem aí esse aí que é um caos mineiro, tá? Se aproxima também de uma piada mineira, é bicho que tem causa, menino. Olha aí. A mulher entra na cozinha e encontra o marido atarefado com um mata-moscas. O que você tá fazendo aí, sô? Pergunta ela. Estou caçando moscas. E já matou alguma? Claro, aí. 3 machos, 2 fêmeas. Intrigada, ela pergunta. Mas como você consegue distinguir o sexo? Facinho, sou. 3 estavam na garrafa de cerveja e 2 no telefone. Oh, mineiro rebesta. Aí a famosa anedota, né? Com a linguagem mais tranquila, linguagem mais fácil, mas que se aproxima também de um caos, uma historinha. É um caos que tem a graça no meio, né, gente? Bom, vamos lá lembrar da estrutura do gênero. O caos é, portanto, uma narrativa de caráter anedótico, quando tem essa pegada mais humorada, né? E obedece a toda a estrutura de uma narração. Obedece a toda a estrutura de uma narração. Faltou um azinho aqui do verbo obedecer. Pronto. Então, você vai encontrar isso aqui, o famoso pente, que é uma dica, né? Que a gente dá para vocês não esquecerem de elementos da narrativa. Por que pente? Vou trazer meu apontador para cá. Vem, pronto, ó. Pente. Personagem, espaço, narrador, tempo, enredo. Pronto. Aí dentro do enredo você tem início, meio e fim, e pode não ser, como eu disse, essa narrativa linear, né? Você tem as ações das personagens que, exatamente por meio da conduta delas, da fala delas, de como elas se entrelaçam, elas vão dando, né, fluxo aí. A narrativa e a história vai se desenrolando. O enredo é nada mais que a trama. O tempo, como eu disse para vocês, que pode ser cronológico ou psicológico. O narrador, que pode ser onisciente, tá? Ou personagem. O espaço, que pode ser interno ou externo. E a personagem aí. Os personagens que, evidentemente, vão estar lá dentro, né? Tem os protagonistas, antagonistas, os personagens que vão servir de apoio para a narrativa, enfim. Os elementos da narrativa fofíssimos aí. Estrutura do gênero. Você tem uma situação inicial, tá? Aí vem um conflito, mais para frente a narrativa. Normalmente são narrativas curtas, gente. Então entenda que tudo isso aí é muito rápido, tá? Bem rapidinho. O conflito, o clímax, o desfecho, tá? E o final. O ápice chamado. Ou seja, o momento em que a narrativa vai ser concluída. O ápice. Ponto máximo dela. Então, no caso, há um conflito que ocorre na situação inicial da história, que deverá ser resolvido no decorrer da história. O clímax é um momento de maior tensão, sabe? Aquele momento que você está quase descobrindo quem matou Odete Roitman. Pronto, é isso. Então, é um momento de maior tensão. Aí, depois da descoberta, vem a resolução do conflito, né? Que é o desfecho. A finalização que vai quebrar com a expectativa do leitor aí, criando caráter humorístico nesses causos. E é possível ter esse caráter humorístico também. Vamos fazer aqui um esquenta agora, marando nosso cérebro, Bob Esponja, apagando o fogo. Vamos lá ver até então o que é que você entendeu, querido estudante de causos, através de questões. Vamos conversar aqui. Bora lá, olha aí. O caso do prefeito. Numa cidade, nos fins da Bahia, ocorreu uma história intrigante. Um vereador apresentou um projeto que era para acabar com as filas grandes nos hospitais. Nessas filas, o povo sofria debaixo de chuva e de sol. Olha, chamando a atenção lá para a linguagem, né? Na Câmara dos Vereadores, o projeto foi aprovado, mas quando caiu nas mãos do prefeito, não teve jeito. O homem barrou.
Ô, seu prefeito, faça isso não. Se é jeito de tratar o pobrezinho do trabalhador, os eleitores esperavam outra atitude do senhor. Matutando sem parar, não era fácil encontrar razão para aquela decisão. Com uma proposta tão boa para o povo, não despertou o interesse desse governante. Tempos depois é que se deu para compreender os interesses dos poderosos. É porque os vereadores, mesmo votando a favor dos projetos, não gostaram. Seu prefeito, se a fila acaba, o esquema também se acaba. Como nós vai facilitar a saúde para o povo, se tratar e ele ainda votar em nós? Foi aí que o prefeito, sem nenhum pudor, engavetou o projeto. Quando chega as eleições, vão nas portas de sua casa apertar sua mão, com um sorriso amarelinho, deixa para o eleito um santinho. Só uma coisa, eleição passa, sofrimento continua, se não cuidar, vem mais 4 anos de penúria. Olha aí. Antes da gente passar para as questões, vamos fazer aqui uma análise das características que a gente acabou de estudar aqui nos causos. Uma das coisas que grita aos nossos olhos, né, apesar de a gente saber que é uma narrativa oral, esse texto ele corresponde a uma transcrição de fala, gente. A primeira coisa que a gente vai chamar a atenção para isso, tá? Então, ela é transcrição de fala. Ou seja, ele procurou demonstrar na escrita. Não, já apagar que eu escrevi transcrição de maneira indevida. Transcrição de fala. Eu já saí. Transcrição de fala. Ou seja, uma escrita que procura simplesmente reproduzir as características da fala, as famosas marcas de oralidade, ou seja, marcas da fala. Olha aí, ó, isso é muito comum, tá? Quando você avista um causo que está em linguagem verbal escrita. Então, onde é que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Na verdade, eu vou escolher só algumas passagens, porque basicamente isso se repete no causo inteiro, ó. Por exemplo, aviste aí como é que a palavra outra está escrita, ó. Outra. Tá vendo aqui, ó? Outra. O verbo barrou aqui, ó. Em vez de barrou. Barrou. Ó. Deixa eu ver. O que mais? Ó, aqui a palavra sol na terceira linha. Tá escrito sor. Mais ou menos como fala o povo do Pantanar. Arda. Eles puxam bem esse R, né? Meio que aqui travado na língua esse R. Então, sor. Seria alguma coisa assim. Aí aqui, ó, nos hospital. Tem gente que fala hospital, tem gente que fala hospital. Homem, ó. Olha a palavra homem, olha a palavra os eleitor, esperavo. Olha aí, o que mais? Ele junta para aquela. Tá vendo? Então, tem várias passagens aí que mostram que as marcas de oralidade estão fortes aí dentro desse caos, né? Parece até algo bem, uma fala bem caipira mesmo, uma fala bem interiorana, bem próxima daquelas pessoas que moram nesses interiores ao longo do país, né? Bom, aí a gente tem aqui os elementos da narrativa. Aí já começa, né, o início do caos, já trazendo aí onde é que ela vai acontecer, ou seja, você tem a referência, gente, ao lugar, que é um dos elementos da narrativa, então a gente marca aqui para você, ó, querido estudante. Nos fins da Bahia, ou seja, nos interior da Bahia. Veja aí. Isso aqui é o lugar, ó. Ocorreu uma história intrigante. Aquilo aí, isso aí, só esse início aí já está te atiçando a prestar atenção para a história, né? Será que foi o que aconteceu? Isso já deixa o leitor motivado. Esse é um caso que faz refletir, né? Pode ser até uma história inventada, mas é algo que infelizmente acontece muito no nosso país. Né, que é a corrupção. Aí ele diz, ó, um vereador apresentou um projeto que era para acabar com as filas grandes nos hospitais, ou seja, queria melhorar, até então, né, aparentemente, o atendimento das pessoas nos hospitais públicos. Nessas filas, o povo sofria debaixo de chuva e de sol. Então, tá aí. O propósito aí era acabar com essas filas grandes. Na Câmara dos Vereadores, o projeto foi aprovado, mas quando caiu nas mãos do prefeito, não teve jeito, um barro. Seu prefeito, faça isso não. Se é jeito de tratar o pobrezinho trabalhador, os eleitores esperavam o tudo do senhor. Você está vendo aqui, esse travessão, isso aqui é discurso direto. As narrativas também têm os tipos de discurso, tá, gente? O discurso direto é quando as personagens ficam conversando ali.
A gente dá muito mais conta do enredo, do desenrolar das ações por meio das próprias personagens e dos diálogos que elas travam entre si, tá? Se isso for forte no texto, se isso predominar, você tem um discurso direto. Porém, se de vez em quando os personagens falam e um narrador fala muito mais por eles, aí você já tem um discurso indireto. Então, uma das fortes marcas de presença de discurso direto nas narrativas, tá? Essa é uma regra, claro que tem suas exceções, é a presença dos travessões que indicam a fala das personagens. Então, vem, ó. Matutando sem parar, não era fácil encontrar a razão para aquela decisão. Como uma proposta tão boa para o povo não despertou o interesse desse governante? Ó, e já é o narrador fazendo uma pergunta retórica, né? Aquela pergunta que visa a estimular na cabeça do ouvinte uma reflexão. Tempos depois é que se deu para compreender o interesse dos poderosos. A gente está percebendo aí meio que um tempo cronológico, que ele está marcando. Isso aconteceu desde o momento, né, em que os vereadores votaram esse projeto, foi aprovado direitinho, e o governo, quando chegou lá no gabinete do governo, o prefeito vetou, ele barrou, né? Aí vem, ó, tempos depois, ou seja, mais tarde, é que se deu para compreender os interesses dos poderosos. Ó, essa falta de concordância também é uma das marcas de oralidade, né? É porque os vereadores mesmo, votando a favor do projeto, não gostaram. Ele está explicando aí o que é que motivou o projeto ter sido barrado. Então, basicamente, aí a gente tem o povo de um lado como personagem, né? Personagens, o prefeito e os vereadores. Ó, seu prefeito, se a fila acabar, o esquema também se acaba. Como nós vamos facilitar a saúde para o povo se tratar? E ele ainda votar em nós. Olha aí. Foi aí que o prefeito, sem nenhum pudor, engavetou o projeto. Quando chega as eleições, vão nas portas de sua casa apertar sua mão. Já é o narrador refletindo, né? Com um sorriso amarelinho, deixa pro eleito um santinho. Até rimou aí, ó, amarelinho, santinho. Só uma coisa, ou seja, que a gente diz como se fosse uma espécie de moral. Atenção. Eleição passa, sofrimento continua, se não cuidar, vem mais 4 anos de penúria, né? Então, o caos é já voltado mais para a conscientização. Então, evidentemente, atiça a reflexão, não é um caos que apela para um lado mais humorístico, né? Trata de uma questão mais séria, tá? A gente tem aí o desenrolar das ações, o clímax é quando eles descobrem o porquê de o prefeito ter barrado o projeto dos vereadores, né? Ou seja, interesses políticos, e finaliza o texto com uma conclusão, quer dizer, dê com consciência o seu voto, observe, pesquise, sonde, porque se você der um voto errado, olha só, o tanto de tempo que vai passar na sofrência, né? Bom, quem são os personagens da história? Na letra A nós temos prefeito e vereadores de uma certa cidade, B, população de uma pequena cidade, C, servidores de um hospital e D, políticos de todo o Brasil. Tá? Já dá para eliminar muita coisa, porque você viu que lá no comecinho, a história é localizada nos interior, nos confins da Bahia, né? Quer dizer, no interior brabo, lá dentro da Bahia. Aí ele coloca de um lado, como eu disse, o povo da cidade, né, que sofria debaixo de sol, debaixo de chuva, nas filas enormes de hospitais. Aí vieram os vereadores com um projeto para acelerar o atendimento e, assim, reduzir ao máximo essas filas. Aí vem um prefeito, que era para aceitar, era para, como é que se diz? Vetar é proibir, esqueci o nome, sancionar, né, esse projeto, ou seja, torná-lo efetivo, mas não. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Prefeito e vereadores de uma certa cidade, porque principalmente quem fala na história, quando fala, é o prefeito e os vereadores, entendeu? Beleza. O narrador do caos é apenas um observador que não se envolve com os fatos contados, ou seja, é o chamado narrador onisciente. Ele participa como personagem da história, não se envolve com o enredo, apesar de ser personagem, ou está emocionalmente envolvido com a situação narrada, mesmo não sendo personagem. O que é que você acha? Vou lhe dar um minutinho para você ler mais um pouquinho o texto para poder responder essa questão aí com calma.
Já dá para a gente dar uma olhada na questão? Será que é um narrador que se envolve emocionalmente com o que ele diz? Ou ele não se envolve com os fatos contados, ele só conta os fatos? Ou ele é um dos personagens da história, né? Como eu falei para vocês, o famoso narrador-personagem, tá? Não se envolve com o enredo, apesar de ser personagem, está emocionalmente envolvido. Vamos lá, gente, olha. Olha a resposta. Está emocionalmente envolvido com a situação narrada, mesmo não sendo personagem. Onde é que a gente nota isso bem aqui? A Flavinha vai voltar aqui ao texto, para você ver que essa resposta está corretíssima. Olha só, quando ele diz assim, ó, quando chega as eleições, vão nas portas da sua casa apertar a sua mão. Ele não está aí dentro. Veja que ele não é um dos vereadores, nem é o prefeito, mas ele está como quem observa, sabe? Tudo que está ali acontecendo, para meio que indiretamente aconselhar o ouvinte. Ó, quando chegar a época das eleições, passa na tua casa, vou na tua rua, aperta a tua mão, te dá santinho, né? Com um sorriso amarelinho. Só uma coisa, ou seja, ele está divertindo, quer dizer, ele está emocionalmente envolvido, mas não é no sentido de estar, sei lá, choroso, nada disso, não. Ele está atento ao que está acontecendo, então ele meio que aconselha, né? Presta atenção. Isso serve para a gente também, né? Serve para as pessoas do mundo inteiro. Cuidado, claro, não do mundo inteiro onde tem eleições. Então, cuidado quando você for dar o seu voto, atente, seja consciente. Por isso, primeira questão, letra A, e segunda questão, letra D, tá? Cheirosos? Vamos lá. O caso que você leu teve caráter de relevância social, ou seja, a gente pode entender a situação a partir do enredo desse caso, né? Que a gente acabou de analisar, ler e analisar também os elementos. Dentro de uma causa social, é algo referente à cultura, é algo referente à educação ou é algo mais referente ao contexto político? E aí, o que é que nós vamos escolher? Veja bem. Pense aí um pouco. Social, cultural, ou seja, o caso revelou um aspecto da cultura popular, o caso revelou uma temática social, mais associada à educação ou mais associada à política. Escolha, querido estudante. Vamos embora. Qual é a sua letrinha? Bora ver? Bora? Olha aí, ó. Político, ou seja, fala principalmente de figuras, né, representativas no local, na cidade, o prefeito que barrou o projeto e os vereadores que buscavam, né, através desse projeto, reduzir o sofrimento da população que esperava horas e horas nas filas dos hospitais. Mas depois se viu que os vereadores e o prefeito estavam agindo em conchavo, eles estavam mancomunados mesmo para enrolar a população. O projeto que acabava com as filas nos hospitais representava politicamente uma solução para a saúde pública. Cuidado com a palavra politicamente, querido estudante. Ou seja, se fosse a representação social, a finalidade desse projeto, qual era o propósito para o qual ele se voltava, tudo bem. Mas ele está falando politicamente, então cuidado com isso aí, tá? Uma solução para a saúde pública, o combate aos privilégios políticos, o fim da corrupção ou o fim de um sistema de votos. O que ele representava? A, B, C ou D, querido estudante da primeira série, é tarde do canal Educação. Agora eu só estou assim falando essa linguagem popular. Bora lá, povo lindo. Chama. Ó, o fim de um sistema de votos. Quer dizer, eles estavam agindo não em nome do povo. Estavam utilizando artimanhas, tá? Para aí, né, modificar o sistema de votação. Onde é que você vê isso aí mais claramente? Ó? Só você ler o final, ó. Tempos depois é que se deu para compreender os interesses dos poderosos. Utiliza essas palavras normalmente para se referir às pessoas que estão no poder, né? Políticos, empresários, enfim. É porque os vereadores, mesmo votando a favor do projeto, não gostaram. Olha aí, ó.
Seu prefeito, se a fila acabar, o esquema também se acaba. Ou seja, havia um esquema de voto, gente, ó. Como nós vai facilitar a saúde para o povo se ele se tratar e ele ainda votar em nós? Olha aí, tudo era interesse de conseguir se manter no poder por meio dos votos dos populares, entendeu? Então, resposta correta, ó, o fim de um sistema de votos. Tá vendo? Agora vamos para as questões, tá? Era só uma esquentinha, vamos para as questõezinhas massa aí. Mais questões sobre o caos agora no finalzinho da nossa aula. A filha do pescador. Numa aldeia ribeirinha, vivia um pescador com a mulher e a filha numa casinha muito pobre. Seu cachorrinho preto, Carvão, sempre vinha fazer festinhas quando o dono chegava da pescaria. No entanto, os peixes começaram a sumir do rio e a pescaria foi ficando cada vez mais difícil. Desconsolado, o pescador perguntou para o rio: por que você está fazendo isso com a gente? Mas quem respondeu foi um peixão gigante e que disse que daria todos os peixes que ele quisesse, mas sob uma condição. O pescador teria que entregar a ele quem viesse primeiro ao seu encontro quando voltasse para casa. Eita, missão pesada, hein? Bora lá ver quem foi que o pescador entregou, se ele entregou. O pescador pensou no cachorrinho e ficou com o coração apertado. Mas não poderia deixar a família passar fome. Mas adivinha quem veio receber o homem no fim daquele dia? Sua filha. O peixe cumpriu sua parte no trato e os pescadores não davam mais conta de tanta pescaria boa. Mas o pescador não tinha coragem de entregar a filha e resolveu deixar por isso mesmo. Os anos foram se passando, o pescador tornou-se rico com tanta fartura. Um belo dia, o rio ficou tão furioso que transbordou e invadiu a casa do pescador, que acabou contando a verdade para a filha. Para evitar que a aldeia toda fosse destruída, a moça foi morar com o peixe. Será que eles foram felizes para sempre? Olha aí. Um caos de Ana Paula Corradini. Oh, Jesus. Tá vendo aí? Toda a história se baseia num fato, né? Surreal, de um rio que conversa, né? Aliás, um homem que conversa com um rio, numa época de pouca comida, né? Não havia fartura, não tinha mais o que pescar. E um peixe responde, o peixe diz: não, você me dá a primeira pessoa que falar com você. Ele resolve não fazer isso. Ficou rico, teve muita fartura, porém, a filha, sabendo da história, deu o seu sacrifício, vamos dizer assim. Então, eles foram felizes? O que é que você faria no lugar dele? Aqui tem uma reflexão, o final é aberto, né? Ele deixa sua pergunta ao final para que você, leitor, pense sobre a história. Identifique no texto a situação inicial. Olha aí, pescadores estavam desconsolados porque o rio não estava dando peixe para seus sustentos. Desolados. O conflito. O pescador faz um pacto com um peixe gigante em troca de abundância. Na verdade, ele não aceitou o pacto, né? Que ele entregou a filha. O peixe gigante cumpriu sua parte, mas o pescador, por ter sido a filha a primeira a seu encontro, não cumpriu com a dele. Aí o pescador faltou com a palavra. Tempos depois, né? O rio inundou as casas e aí o desfecho. O peixe se vinga do pescador e a filha, para apaziguar a situação, se oferece ao sacrifício. Ora, paz. Para não matar a aldeia todinha, olha aí. Será que é uma pessoa boa? Né? Se sacrifica em nome do irmão, no sentido cristão. Vamos lá, outro. Um homem que se dizia valente. Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. O Miguel, que era valente, de branco só tinha os dentes, criava cavalo e gado e também inteligente. Um dia Miguel bebeu e para casa não voltou. Sua mãe e o seu pai, com ele, se preocupou. Onde está Miguel? Valeu, Nosso Senhor. Você tem uma prosa poética aí, né, gente? Vocês estão vendo umas rimazinhas aí. O cercado era grande, com os olhos não se via a imensidão das terras que por ali acudia. Miguel foi bulir com o touro, pensando ser seu cavalo. O touro enfurecido babava, arrastava a pata no chão e espumava como sabão, correu atrás de Miguel, que gritava assim: socorro, mãe, socorro, pai.
tenha pena de mim, o touro as caças rasgou, as carças, né? As carças rasgou, o documento também. A cara ficou no chão, coitado do valentão, na cidade onde passava. Outro assunto não se ouvia, do touro que rasgou as calças do homem. Credo em cruz, Ave Maria. Rala. Pequenininha historinha, né? Isso aí tem um pouco de graça. Que fato pitoresco é contado na história? De um homem valente, um personagem folclórico, de um personagem típico ou de um personagem alegórico? Você vai ver que lá no comecinho ele fala do Miguel, que era valente que só o cavalo do cão, né? Mas o cabo arriou por causa de um touro. O touro deu-lhe umas pressões, rasgou as calças dele e ele meio que ficou desmoralizado na cidade. Então, olha aí. De um personagem típico. Cuidado, viu? Você vai pensar que a letra A, só que ela fala de um personagem típico. Na verdade, ele não era valente. Ele só queria demonstrar para os outros valentia. Se ele fosse um valente, ele tinha dado um jeito de derrotar esse touro, né? Mas, ó, ele não fez isso. O touro rasgou as calças dele e ao gritar pelo pai e pela mãe, ele ficou conhecido, foi como frouxo. Olha, ó. Miguel era valente, branco, só tinha um dente, criava cavalo e gado e também inteligente. Dessa apresentação da personagem, nós podemos concluir que ele não era um homem valente, era um homem preto, tinha pouca inteligência, era muito pobre. Como a narrativa tenta descrever, diz que Miguel só tinha de branco os dentes, provavelmente era uma pessoa preta, né? Era um criador de cavalo, um criador de gado e muito inteligente. Então, não era um homem valente, o Miguel, a gente pode concluir, era um homem preto, tinha pouca inteligência, não, e era muito pobre. A narrativa não fala sobre ele ser pobre, não, né? Criador de gado e cavalo, então devia ser abastado. Vamos ver. Olha aí, ó, era um homem preto. Também eu marcaria a letra A, porque dá para... Deixa eu ver aqui. Ah, não. Dessa apresentação diz que ele é um homem valente, né? A gente só descobre que ele é um frouxo quando a gente vai ler o final da história. Mas daí dá para deduzir pela descrição que Miguel era negro, né? Muito bom, nenéns. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de causos. Desejo a todos um excelente fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.